Fizemos a fiscalização dos votos. Apareceram 19 votantes. Aí eu não entendi. Eu falei, como assim? Se são 18 conselheiros... Pois é, deputado. Então deixa eu começar perguntando sobre uma medida que foi adotada aqui em São Paulo e que repercutiu também nacionalmente. Foi uma medida não, mas na verdade o posicionamento do governador Tarcísio de Freitas, que recentemente disse que mudou de ideia sobre as câmeras corporais, as câmeras usadas nas fardas dos PMs. Ele tinha uma posição crítica ao uso desse equipamento, agora disse que reviu sua posição e que hoje é favorável. Como é que o senhor interpretou essa decisão do governador Tarcísio e o que levou a essa mudança de opinião na avaliação do senhor? Sim, eu tenho uma relação muito boa com o governador Tarcísio, eu tenho uma relação muito boa com o secretário Derrite, até inclusive eu sou o autor da lei que obriga no estado de São Paulo o estuprador a usar tornozelamento eletrônico na saidinha, e também quando ele está no aberto e no semiaberto. No estado de São Paulo hoje, a minha lei, que eu sou autor, obriga o estuprador a usar tornozelamento eletrônico. E perante isso a gente monitora eles no estado de São Paulo. Então eu já acompanho o Derrite há muito tempo e já vi diversas cenas também de policiais que a gente conseguiu presenciar, que os bandidos estavam, que até o policial teve que provar que o bandido estava fazendo algo por causa da câmera, que a câmera ajudou nesse sentido. Mas eu sou contra a câmera porque ela tira a liberdade do policial. Você tem o policial hoje, eu sou a favor que o policial no Brasil ele tenha a liberdade de tomar iniciativas, e eu acho que isso vai na contramão, inibe um pouco o policial de tomar uma atitude. E até inclusive, isso foi o STF que interviu no estado de São Paulo, obrigando o governador Tarcísio a colocar câmeras em todos os policiais. Então foi também uma interferência do STF. Eu não sou muito a favor de intervenção na liberdade, na liberdade das pessoas. A gente contratou o policial, a gente tem a certeza que ele vai servir a nossa sociedade, a gente precisa monitorar ele, né? Então, eu acho que algumas coisas a gente pode monitorar. Eu acho que a tecnologia ela tem que servir para a nossa sociedade. Eu sou a favor da gente ter câmeras espalhadas em toda a cidade, né? Então, se um vagabundo for ali assaltar, roubar uma corrente ou fizer alguma coisa, a gente sabe que no Guarujá agora, hoje mesmo, saiu uma notícia que foram assaltar uma pessoa na praia, deu um tiro lá na Enseada, no meio, na frente de todo mundo, matou uma pessoa na praia. Então, câmeras espalhadas são importantes, mas eu sou contra a câmera no policial. Serrão. Essa questão da câmera ela é muito importante ser debatida, porque o policial tinha que ter a liberdade de utilizar a câmera para apoiar o trabalho dele, e não ter a câmera como uma obrigatoriedade para fiscalizar o seu papel, para puni-lo depois, já tratando o policial como bandido. Então, essa é a concepção, e a decisão do Supremo Tribunal Federal ela é horrorosa sobre esse aspecto e também sobre uma questão técnica objetiva. Qual é o dinheiro? O Estado de São Paulo não tem dinheiro para armazenar todos os dados em nuvem, como veio na ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo deu ao Estado de São Paulo uma ordem incumprível do ponto de vista técnico-financeiro. Como é que fica isso aí, deputado? Então, até é interessante, porque não obriga a comprar tornozelamento eletrônico para todos os estupradores. Eu mandei agora R$1 milhão para o secretário Derrite para comprar tornozeleira eletrônica. A lei passou, sou grato, agradecido ao governador Tarcísio, inclusive tem mais uma lei minha em vigor para ser sancionada, tenho gratidão a ele, uma pessoa que tem me ajudado também no parlamento, sancionou a lei. Eu acho que essa lei é muito importante, é a lei que eu falo para vocês, que é a maior lei do combate ao estupro que se passa num parlamento no Brasil. E ela poderia ser copiada em outros estados no Brasil, que obriga o estuprador, quando ele sai no semiaberto, quando ele sai no aberto e quando ele sai na saidinha, a usar a tornozeleira eletrônica, a gente saber onde é que ele vai. E também dentro da lei, ela visa um banco de dados, aonde agora a Secretaria de Segurança Pública ela vai ter que fazer um banco de dados para que o estuprador... todos os estupradores que passaram no estado de São Paulo estejam nesse banco de dados. Ministério Público, juízes, Polícia Militar, Polícia Civil, terão
todos os estupradores no estado de São Paulo que foram presos e que estão no semiaberto. Ou seja, ele aborda na rua uma pessoa que cometeu estupro, ele já sabe se ele está no horário errado ali fora e já é preso. Então a tecnologia, ela faz parte de tudo isso. Ela faz. Mas usar a tecnologia para inibir o policial é extremamente perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Temos que tomar muito cuidado. E eu falo esse detalhe, poderia obrigar, sim, a comprar a tornozeleira eletrônica e o STF. Né? Deputado, a pergunta agora é do Coronel Gerson Gomes. Eu vou fazer uma pergunta ao deputado, e me desculpe, viu, Vitor, pode puxar a orelha depois aí, porque eu vou sair da pauta e vou para um assunto completamente diferente. Deputado, o senhor tem um passado na nossa área, do jornalismo, da televisão, né, até mesmo um passado que conhece a atividade, a importância da atividade de comunicação. E eu queria lhe perguntar o seguinte, um dos imbróglios que existem em São Paulo é justamente a questão do mainstream jornalístico que ataca agora o secretário de Segurança de São Paulo, o governo de São Paulo, nesses temas. E eu lhe pergunto, como é que está a situação da TV Cultura em São Paulo, que poderia ser um órgão que, pelo menos, divulgasse posições mais honestas, chamando um debate, e durante muito tempo esteve ali meio instrumentalizado pelo pessoal da esquerda, e uma das grandes críticas que foram feitas ao governador Tarcísio é que ele não conseguiu ainda, vamos dizer assim, desaparelhar, retirar a TV Cultura, que poderia ser uma ótima oportunidade para que o debate mais honesto acontecesse. Como é que está isso? O senhor que é da área, tem ligação com o governador Tarcísio, existe possibilidade de levar até esse debate da segurança pública para o canal da TV Cultura de uma maneira mais honesta, usando, inclusive, a influência política e até financeira do governador do estado nessa emissora? Olha, Coronel, obrigado pela pergunta. Eu acho que o meio de comunicação, você ter um veículo de comunicação é caro, não é barato. A conta ali no final é de 18% que sobra, o custo é muito alto para você manter geradora, para você pagar a folha dos funcionários, inclusive jornalismo, a maioria do jornalismo dá prejuízo para emissoras. Então, na minha opinião, a TV Cultura deveria ser vendida, deveria ser privatizada, deveria fazer algo com a emissora, tirar esse prejuízo mensal do Estado. Eu conversei, o Guto Zacarias estava muito também, que é um deputado estadual lá do parlamento, ele estava bem envolvido nesse assunto, e Tomé Abduch também estava bem envolvido nesse assunto, e outros deputados, a gente estava falando bastante sobre isso. Não mandamos, por exemplo, agora que a gente fechou o orçamento do Estado, a Alesp não autorizou 10, para não falar que não autorizou, a gente autorizou R$10 para a TV Cultura, né? Então teve uma discussão entre os parlamentares que a gente não queria que destinasse dinheiro para a TV Cultura. Então a minha opinião é que a TV Cultura deveria ser leiloada ou privatizada. A gente tem a TV Alesp hoje, que é uma televisão que eu acho que ela é bem democrática, ela abre espaço tanto para a direita conservadora, tanto para os mais radicais, quanto para o centro, quanto para a esquerda. E eu acho que é isso que a gente precisa, de um jornalismo neutro, quando você se tem também algo do Estado. Não dá para a gente ter uma emissora do Estado jogando para um lado da política. E é isso que acontece, porque a gente tem uma emissora, a TV Cultura, uma emissora esquerdista. A maioria dos jornalistas são esquerdistas, a maioria deles. São poucos que não são. Olha que minha família tem emissora de televisão, meu pai é afiliado do SBT, em Campinas, interior do estado, Baixada Santista, eu entro no jornalismo lá, converso com todo mundo, mas a gente sabe que tem muitos que são. É claro que a gente não deixa implementar também a ideologia, porque a gente tem que tomar cuidado da ideologia do jornalista entrar para dentro da tua casa. Ele tem a ideologia dele. O Silvio Santos sempre falou, né, que eu não quero a sua opinião, eu quero que você dê a notícia. Mas hoje não é isso que acontece na TV Cultura, por isso que o meu posicionamento é vender a emissora. Assista também o Bradock Show ao vivo. Nosso primeiro assunto é o seguinte, gente. O governador Tarcísio de Freitas escolheu o terceiro colocado da lista tríplice como novo ouvidor da Polícia de São Paulo. O governador decidiu colocar o advogado Mauro Caseri para assumir o órgão, que é o responsável por receber denúncias contra policiais do Estado. Ele substitui o atual ouvidor Cláudio Silva, que recebeu o maior número de votos e disse que se tornou persona não grata do governo Tarcísio. Mas aí o detalhe dessa notícia.
O novo escolhido para ser o novo ouvidor das polícias de São Paulo, Mauro Caseri, é filiado ao PT, sim, ao Partido dos Trabalhadores. Então, a ouvidoria das polícias de São Paulo, por escolha do governador Tarcísio, terá um advogado filiado ao PT no seu comando. Douglas, o que você achou dessa indicação? Que nos diz, muita gente está justamente espantada com esse fato dessa filiação dele ao PT. O que você nos diz, Douglas? Uma tragédia, Vitor, uma tragédia incomensurável, porque isso mostra o aparelhamento do Estado. Mas antes que as pessoas aqui comecem a perguntar, meu Deus, como é que o Tarcísio pôde escolher um homem desta magnitude para ocupar o cargo de ouvidor da polícia aqui de São Paulo? Pessoal, é o seguinte, eu já vou falar sobre isso, inclusive vou emendar uma coisa que aconteceu em 2022, é muito bom que todo mundo saiba, para vocês verem a extensão do problema que a gente vive aqui no nosso Estado. O CONDEP é quem mostra a lista tríplice, quem apresenta a lista tríplice para o governador do estado de São Paulo fazer a escolha do ouvidor. O que é o CONDEP? O CONDEP ele é o Conselho de Direitos Humanos do estado de São Paulo, inclusive é o maior Conselho de Direitos Humanos estadual do Brasil. O CONDEP ele tem 18 conselheiros com mandatos de 2 anos. E a cada 2 anos ele entrega essa lista tríplice para o governador escolher quem será o novo ouvidor de polícia. E como é que funciona essa lista tríplice? Eles votam e os 3 nomes mais votados são apresentados ao governador do estado. Pra vocês terem ideia, pessoal, a confusão em 2022 foi gigantesca. Eu ainda estava no meu mandato, estava no último ano do meu mandato, e, foi uma confusão danada. Por quê? Porque eu fui fiscalizar a votação que aconteceu justamente naquele ano. O então ouvidor era o senhor Eliseu Soares Lopes, que é o ouvidor anterior a esse Cláudio Silva, né, que atualmente vai ser trocado pelo Mauro Caseri. Esse Eliseu Soares, por incrível que pareça, apesar dele ser de esquerda, ele não é tão radical quanto o senhor Cláudio Silva, né, que está para ser trocado por outro, que é basicamente a mesma coisa que ele. Né? Esse Eliseu, ele não foi apresentado nessa nova lista tríplice para ir à votação e escolha do governador do estado de São Paulo, aquela época, em 2022, que era o João Dória. Né? E, por incrível que pareça, quando houve a fiscalização por parte do meu mandato, olha só, senhores, isso aqui dá pra gente pegar várias coisas, dá pra gente abordar várias coisas. São 18 conselheiros. Fizemos a fiscalização dos votos. Apareceram 19 votantes. Aí eu não entendi, eu falei, como assim? Se são 18 conselheiros, tem 19 votantes, como é que o vencedor teve esses números aqui? Estranho isso, não é? Então, nós entramos com um requerimento administrativo na Secretaria de Justiça, e o escolhido pelo governador naquela época, ele foi simplesmente barrado, foi anulado, não foi para frente. A Secretaria de Justiça barrou a escolha do novo ouvidor de polícia, justamente naquele ano, porque aquele ouvidor de polícia escolhido, inclusive, era mais radical do que o seu antecessor, né, que a gente está falando aqui do Eliseu Gomes, naquela época, e o pessoal de esquerda foi à loucura, eles não conseguiam acreditar como é que eles puderam perder um ouvidor de polícia que estava engajado na causa, de poder atrapalhar mais ainda a vida dos policiais, porque essa é a única função da ouvidoria de polícia, inclusive já foi discutido na Assembleia a própria extinção da ouvidoria de polícia, tá? E eles ficaram absolutamente estarrecidos com isso que estava acontecendo, e no final de fevereiro desse mesmo ano, eles invadiram o prédio da ouvidoria de polícia. Eles ocuparam o prédio da ouvidoria, nas palavras deles, invadiram o prédio da ouvidoria de polícia em protesto até que houvesse a escolha do novo ouvidor. Houve novamente uma outra votação, só que dessa vez com outros nomes, porque o regulamento deles prevê isso. Eles ficaram extremamente chateados porque perderam a chance de escolher uma pessoa extremamente radical, né? E colocaram outra pessoa tão radical quanto, né? Infelizmente, que é o Cláudio Silva, que atualmente está ocupando o cargo de ouvidor de polícia. O que acontece? Que nós ficamos um ano no estado de São Paulo, um ano inteiro no estado de São Paulo, sem ouvidor de polícia, graças a essa ação que eu entrei, né? Porque o ouvidor que não tinha sido escolhido, né, o Eliseu Soares Lopes, que estava no cargo de ouvidor, ele ficou um pouco chateado pelo fato de não ter aparecido na lista tríplice. Então, nas ações dele contra a polícia, né, a polícia civil e a polícia militar, não foram tão efetivas quanto a esquerda estava esperando, tá entendendo? Por exemplo, ações de acompanhamento de invasões por parte do MTST aqui em área urbana. Não houve aquela vontade do ouvidor de estar acompanhando para saber se os direitos humanos estavam sendo respeitados ou não. Por isso que eles resolveram fazer a sua ocupação dentro do prédio da ouvidoria da polícia, para que fosse escolhido logo um novo ouvidor, porque o ouvidor antigo não estava atendendo as expectativas da esquerda, está entendendo? Então isso que aconteceu em 2022,
Para mim, no meu mandato foi uma vitória. Eu acredito que a cada 2 anos a gente tem que ficar em cima, porque apesar de parecer uma coisa simples, apesar de parecer uma coisa besta, não é. É uma coisa que a gente precisa estar sempre ali fiscalizando, a gente precisa ficar em cima, a gente precisa ocupar esses espaços. Olha só a importância que tem a ouvidoria de polícia aqui no estado de São Paulo. Deveria ser para conseguir ajudar a ter um melhor processo, um melhor procedimento dos policiais, mas não. Ela é usada única e exclusivamente para perseguir os policiais militares. Agora, para nossa tristeza, né, esse tal de Mário Caseri é filiado ao PT, a gente pode esperar mais do mesmo, mais perseguição, mais parte de obstrução por parte da Secretaria de Justiça, né? E aqui eu estou falando a parte ideológica da Secretaria de Justiça, porque nem todos são escolhidos pelo governador Tarcísio de Freitas. Infelizmente existe uma votação que deve ser obedecida, assim como a escolha dos conselheiros do CONDEP para o ouvidor de polícia. Vitor. Agora, coronel, como diz o ditado, então, parece que o buraco é mais embaixo, é um problema estrutural, é isso que leva a esse cenário que o Douglas está narrando para a gente? Sim, é um problema, como você coloca, estrutural, mas eu vou além. Eu creio que nós temos, dentro de uma democracia, que aprender a conviver com esse aspecto do contraditório, da oposição. Nós mesmos, agora, lá no Congresso Nacional, somos a minoria, somos a oposição e tentamos ocupar todos os espaços possíveis para apresentar. Essa semana mesmo, perdemos uma votação em relação à regulamentação, né, de toda a reforma fiscal, mas a oposição fez questão de apresentar a sua posição, de se dizer ali contrariada, mas foi derrotada. Essas posições que são ocupadas, como essa da ouvidoria, ela é mais uma caixa de ressonância, muito mais uma oportunidade de alguma maneira, frear ou atrapalhar ou resistir ao trabalho do governo quando desagrada essa linha ideológica, como o Douglas nos falou muito bem. Então, esse trabalho, em especial, ele tem um fundo de virtude, inclusive, podemos dizer até, de necessidade, porque não existe a possibilidade de um policial se exceder ou de termos maus policiais também no meio da atividade? Claro que sim, é uma atividade humana e nós temos falhas, erros e até mesmo, por que não dizer, dolo de alguns policiais que possam agir fora da lei. E esses casos devem ser denunciados, para isso existe a corregedoria da polícia, que normalmente são muito criteriosos e exigentes, e esse trabalho é a parte virtuosa. O problema, Vitor, é que o governador Tarcísio e qualquer um dos poderes executivos, tanto municipais, estaduais e até o federal, nós vimos lá alguns dos ministros do presidente Bolsonaro, como, por exemplo, o nosso colega aqui do Braddock Show, o Ricardo Salles, que teve que conviver com um grupo muito militante dentro do Ministério do Meio Ambiente, que ele não conseguiu se desvencilhar. Isso também no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. É a mesma coisa o governador Tarcísio. Ele terá que conviver. Agora, ele escolheu talvez o menos pior dessa lista, aparentemente. Ele escolheu o terceiro. Ele é filiado ao PT. Eu ouso afirmar que desses escolhidos aí não deve ter ninguém que seja sequer de centro ou de centro-direita. É todo mundo ali, obviamente, de esquerda, e entre os que ele teve que escolher, ele escolheu o que já estava, inclusive, ambientado, que me parece que ele já desempenhava a função ali de vice ali nessa posição, ou seja, dar continuidade ao trabalho. E ao governador Tarcísio compete sobreviver a esses ataques, não ceder, porque há toda uma orquestração contra o trabalho da Polícia Militar, aliás, trabalho excelente que ele está fazendo com o seu secretário de Segurança, e sobreviver, conviver democraticamente e derrubar pelo trabalho, pela virtude, pelos resultados, toda essa narrativa que é levantada contra a Polícia Militar, muito mais ideológica do que estribada ou calcada em fatos reais, Vitor. E você, Serrão, como analisa essa nomeação? Vocês tocaram no ponto e a palavra que define tudo é aparelhamento. O que a esquerda tem feito é o aparelhamento da máquina do Estado com a finalidade ideológica. Você pensa, mas ter um ouvidor da polícia é muito bom. Ótimo, é sim, aparentemente é. O problema é quando o ouvidor só ouve queixas que prejudicam os policiais. Esse é o drama. Quando você tem uma parcialidade num cargo que exige imparcialidade, ou deveria, pelo menos, exigir. Agora, essa história de ser mais um petista, nenhuma surpresa, porque o governo do Estado, se não é petista, você tem os velhos tucanos, que se comportam igualzinho, né?
São aqueles petistas, o tucano é um petista envergonhado, nada mais do que isso. E ele cumpre o papel que o petista fazia. E na administração de Tarcísio de Freitas, os tucanos continuam infestando essa administração. Tem vários setores, a oposição ao governador dentro da situação dele, olha que isso existe, eles reclamam que eles não têm espaço porque os tucanos continuam ocupando a área desde a era Alckmin. Então, muito pouca coisa mudou no governo do Estado em termos estruturais, em termos de mando efetivo do governador Tarcísio de Freitas. Então, ele promove ações importantes do ponto de vista de gestão, que ele realiza, mas ele ainda tem muita sabotagem interna tucana prejudicando o trabalho dele. Essa agora de mais um petista cuidando, entrando aí na seara da ouvidoria da segurança, não tem novidade nenhuma. A polícia vai ter que saber lidar com isso e seguir no trabalho sério. Polícia cada vez mais treinada, polícia cada vez mais cumprindo a lei. É isso que se quer. Se a polícia cumprir sempre a lei, ela está protegida, não tem o que atacá-la. Mas mesmo assim, mesmo cumprindo a lei, nós estamos numa fase hoje no Brasil em que a lei pode ser interpretada ideologicamente. Então, é dureza para a polícia militar, ela vai ter que encarar mais esse petista aparelhando a ouvidoria. O Vitor, Agora, só me permite Douglas, fazer oi, por favor. dois apontamentos que eu esqueci. Eu acho importante pontuar isso daqui. Olha só que interessante, Serrão e Coronel Gerson. A votação nos membros do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana, esse é o nome do CONDEP, ela é feita em voto por cédula. E ainda assim houve fraude. Né? Nós temos no Brasil um sistema eleitoral que é absolutamente impossível de questionar. Agora eu pergunto, se não houvesse transparência por parte do poder público para haver essa averiguação, porque as pessoas podiam muito bem solicitar via lei de acesso à informação como foi feito esse processo de votação, como ter acesso a esse processo de votação e como você poder, de certa forma, auditar esse processo de votação que aconteceu no CONDEP. Caso contrário, a gente não poderia ter chegado a esse resultado. Né? Então, assim, é muito interessante ter essa possibilidade de poder auditar e verificar que os meios, por mais que eles chamam de clássicos, né, ultrapassados, ainda assim trazem mais transparência e mais seguridade mais segurança na hora de trazer os resultados concretos à população com relação ao voto popular. E o segundo ponto, Vitor, que eu queria destacar também, isso que aconteceu durante o processo de votação com essa fraude, foi de 2020 para 2022, né, de 2020 para 2022, justamente na virada do próximo mandato. Agora, de 2022 para 2024, nós tivemos a escolha do Mauro Caseri, né, para ouvidor, né, que é filiado ao PT. Eu pergunto, será que a gente teve alguma fiscalização por parte de alguma autoridade com relação à votação desse ouvidor de polícia? Será que a gente teve alguém lá que estava enchendo o saco para poder fazer essa fiscalização? Eu acho que é importante a gente poder se preocupar também com as questões envolvendo direitos humanos, porque por mais que a gente tenha essa coisa horrível, né, que infelizmente os direitos humanos foram aparelhados, a gente precisa ocupar espaço ali também, senão cada vez mais a gente está perdido, né? Senão cada vez mais a gente vai ter gente advogando em nome do diabo para tentar fazer com que a população de bem esteja segura, né? Então isso é uma coisa que não cabe e que não fecha de jeito nenhum. Quero aproveitar, Vitor, e mandar um abraço para o Dr. Wellington Santos, que foi o advogado que fez essa ação, né, no CONDEP, que foi meu assessor jurídico à época e me ajudou a chegar nesse resultado positivo aí para a população do estado naquele momento, Vitor. Obrigado. Oi, Serrão, diga. Apenas um detalhe, esse tipo de eleição ela não tem ampla divulgação na máquina de comunicação estadual. Então são escolhas que acabam acontecendo, quem está ali dentro da máquina participa dela, quem sabe aparelhar opera junto com ela, e a maioria da sociedade não fica sabendo. São os segredinhos estatais. Coronel. Já que a gente falou de direitos humanos, e o Douglas levantou uma bola muito importante, você sabe que lá na Argentina, quando eu estive lá com os refugiados brasileiros, uma coisa que me chamou a atenção é que a grande forma da gente mostrar a incoerência da esquerda é quando a gente trata do assunto direitos humanos. Veja que eles são muito criteriosos quando falam dos direitos humanos por causa de um desvio da polícia, mas eles não querem nem saber quando nós estamos falando de brasileiros que estão na Argentina sendo perseguidos e sendo violados os seus direitos humanos. Veja que, por exemplo, o pedido de asilo político é algo elementar. E o Brasil hoje vai atrás, perseguindo os brasileiros que lá solicitam asilo político. E vou além.
Nós, no Rio de Janeiro, agora nós temos uma situação esdrúxula. Nós temos o interventor federal em segurança pública que foi para o Rio por causa da deterioração da segurança pública ocasionada pelo governador corrupto condenado a mais de 400 anos, Sérgio Cabral, e esse governador, condenado a 400 e poucos anos, passará o Natal livre, leve e solto, enquanto o general, que foi escalado para resolver o problema que ele causou, estará preso. Então, cadê o direito humano quando ele é voltado para a expressão do seu espectro político? Então, eu deixo essa ressalva, Vitor. Quando se fala de direitos humanos, isso não pode ser uma bandeira exclusiva da esquerda. Pelo contrário, nós precisamos entrar com ética, com valores honestos, intelectualmente honestos, nesse debate, Vitor. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist